Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula e nessa aula nós iremos falar sobre bactérias e fungos, tá? Então vamos seguir. Primeiramente aqui nós vamos falar sobre o reino Monera, tá? Os organismos unicelulares procariontes. Monera é um termo que significa, né, indivíduo solitário, tá? E que tem uma organização celular muito simples, com um material genético solto dentro do citoplasma. A diversidade de cianobactérias, elas apresentam uma característica interessante, pois são fotossintetizantes, com a respiração aeróbica, tá? Nessa característica fotossintetizante, por exemplo aqui, ó, ela produz uma grande quantidade de oxigênio que é liberado para a atmosfera. E as bactérias, né? As bactérias, de forma geral, elas podem ser heterótrofas ou heterotróficas, ou seja, alguns grupos, né, vamos dizer assim, não conseguem produzir o seu próprio alimento. Elas precisam de outras fontes. Já as bactérias autótrofas, elas conseguem produzir o seu alimento utilizando a fotossíntese ou a quimiossíntese. Nós temos também alguns mecanismos da respiração aeróbia, com a presença do oxigênio, e outros grupos que não utilizam o oxigênio para respirar, que seria aí as anaeróbicas, com espécies parasitas, também mutualísticas, e as decompositoras, tá? Como por exemplo aí nós temos as decompositoras importantes aí no processo de ciclagem ambiental, tá? Estrutura. Vamos falar um pouquinho da morfologia, da fisiologia desses representantes. Então, nós temos aqui um desenho, tá, de uma cianobactéria, de uma bactéria, e observando o aspecto morfológico, que nós temos, primeiramente, a parede celular, que é uma característica bem específica, né, das bactérias, presença de parede celular. Aqui nós temos a membrana externa e essa aqui mais interna, a camada peptidoglicano. Tá? Aqui nós temos no meio, né, bem no centro, o nucleóide, que é uma característica das bactérias modernas, por exemplo, as eubactérias. As bactérias primitivas não apresentam esse nucleóide. Nós temos aqui a presença dos plasmídios, tá? Que dentro de um aspecto conceitual, podemos dizer que os plasmídios são DNA em formato de círculo, tá? DNA em formato de círculo. E eles são interessantes porque eles fazem com que esse organismo, tá, tenha uma resistência, principalmente contra a ação de antibióticos, tá? Então torna a bactéria mais resistente. Aqui é a membrana plasmática, que é uma camada protetora, também trabalha aqui no processo de osmose, entrada e saída de substância. A cápsula, outra camada protetora. O material genético bacteriano, tá? Temos aqui o material genético, o DNA. Os ribossomos, uma organela, tá, bem específica dos moneras, com função de síntese proteica. Os flagelos, que auxiliam na locomoção. Os glândulos de reserva também ajudam aqui no processo metabólico, tá? E temos essas outras estruturas aqui também auxiliando no processo de locomoção. Então aqui é a representação esquemática de uma célula bacteriana. Essa célula aqui ela é bem moderna, a gente classifica ela como eubactéria, porque as bactérias primitivas não apresentariam aqui nessa morfologia o nucleóide e nem os plasmídios, ok?
cianobactérias e bactérias. Vamos falar aqui agora das principais tipos morfológicos. Bom, as bactérias elas se comportam o aspecto morfológico de acordo com como que a sua estrutura é visualizada. Então, eu tenho aqui o aspecto de cocos, por exemplo, os Staphylococcus aureus, tá? Causadores aqui, por exemplo, do furúnculo, tá? O furúnculo Staphylococcus aureus causa isso, principalmente quando a imunidade do organismo fica baixa e ele fica em ambiente mais fechado e também propício de Staphylococcus aureus. Os bacilos, né, causadores de doença, tá? Diversas doenças, os bacilos, por exemplo, o bacilo de Kucher, os espirilos e os vibriões, todos são causadores de doenças de importância, né, interesse médico, porque elas têm uma importância patológica uma vez que causam doenças. Aqui a gente tem, pessoal, uma estrutura morfológica que envolve a parte da fisiologia, a representação esquemática de uma cianobactéria. Bom, então vamos lá. Aqui nós temos as inclusões citoplasmáticas, tá? As cápsulas gelatinosa, parede celular bacteriana, membrana plasmática. Aqui nós observamos a presença dos ribossomos, dos nucleóides, mais uma vez aqui o nucleóide, as lamelas fotossintetizantes, nessa segunda camada, os glânulos de pigmentos. Então aqui é mais envolvendo a fisiologia, como que a bactéria faz para obter o seu alimento, né, na obtenção de alimento e quais as suas estruturas intracelulares que participam desse aspecto. Nós temos alguns grupos, né, classificação das bactérias. As arqueobactérias, dentro daquele perfil das bactérias primitivas, vivem em ambientes em condições extremas, por exemplo, as termófilas, tá? As halófilas, as acidófilas, termófilas em ambientes quentes, acidófilas em ambientes bem ácidos, tá? E a outro grupo aqui é as eubactérias, que entram então como as bactérias modernas, né? Classificação aí como gram-positivas e gram-negativas, conforme a composição da parede celular, tá? As cianobactérias e bactérias. Então, alguns detalhes aqui da parede celular, envolvendo aqui o aspecto de gram-negativo, gram-positivo, no comportamento aqui da estrutura lipoproteica, tá? Aqui você tem a parede celular, nós temos aqui uma camada bem delgada de peptidoglicano, tá? E a membrana plasmática novamente. Então, a membrana plasmática tem uma característica interessante aqui, que é uma dupla camada delgada peptidoglicano. Aqui nós temos as proteínas, tá? Essa parte aqui é a proteína, e as substâncias também passam por aqui. A proteína ela acaba se abrindo para acontecer aqui o processo osmótico. A reprodução, tá? A reprodução das bactérias. Assexuada, aqui nós temos uma baixa variabilidade genética, uma vez que eu não tenho aqui a troca do material, né, dos gametas, por exemplo, divisão binária chamada de cisparidade. E a sexuada, né, aqui ocorre a conjugação, primeiro tipo, o segundo tipo, transdução, e a transformação. Bom, aqui na conjugação, pessoal, aqui ó, na conjugação ocorre uma troca de material genético, tá? Conjugação, troca de material genético. Então, o que acontece? Os pedaços de DNA passam diretamente de uma bactéria doadora, tá? Aqui o macho, para uma receptora, tá? Que seria a fêmea.
E isso acontece através de estruturas microscópicas, tá? Tubos proteicos, chamados de pelos sexuais, que as bactérias macho possuem em sua superfície. Já a transdução, tá? Esse outro tipo aqui de reprodução sexuada, chamada transdução, a molécula de DNA são transferidas de uma bactéria, tá? De uma bactéria a outra, usando vírus como vetores. Então, os vírus aqui, como o fago, né, o bacteriófago, ele seria um vetor, tá? E estes, ao se formar, podem eventualmente incluir pedaços de DNA da bactéria que lhe serviu como hospedeira. Ainda na transdução, então, nesse tipo de reprodução sexuada, ao infectar outra bactéria, o vírus acaba levando o DNA bacteriano, né, e o transfere junto com o seu. Aí, se a bactéria sobreviver, a infecção viral pode passar a incluir os genes de outra bactéria no seu genoma. E a transformação, né? Nessa transformação, o que acontece aqui na transformação? A bactéria, pessoal, ela vai absorver moléculas de DNA dispersa no meio, tá? E esse DNA pode ser proveniente, por exemplo, de bactérias mortas, né? De bactérias mortas. Isso aqui é muito utilizado na engenharia genética para introduzir genes de diferentes espécies em células bacterianas, aqui na transformação. Papel ecológico e a importância. Bom, as bactérias têm uma importância muito grande no seu papel ecológico, também tem uma importância econômica. As bactérias, em sua maioria, não são patogênicas, tá? Não causam doenças, em sua maioria. E aqui vamos falar um pouquinho da importância do papel ecológico, muito explorado em questões de vestibular. Então, as bactérias, elas têm uma importância na reciclagem da matéria orgânica, ela tem uma importância na ciclagem do nitrogênio, tá? Aqui muito utilizado na engenharia florestal, tá? Na recuperação de áreas degradadas, o ciclo do nitrogênio, por exemplo. Ela tem importância no controle da densidade populacional, tá? Elas fazem esse controle. Com isso, não desestabiliza, tá, as cadeias alimentares. Ela tem importância no controle do acúmulo da matéria orgânica nos ambientes aquáticos, fazendo também uma regulação da cadeia dos fitoplâncton. Ela tem importância na fermentação do leite. Sempre lembrando, quando a gente fala de fermentação, é um processo que não utiliza o oxigênio, tá? A fermentação é um processo anaeróbico. As bactérias têm importância nos antibióticos, então aqui a importância econômica, importância farmacológica dentro da medicina, tá? Tem importância nas vacinas, lembrando que as vacinas, elas são, tá, antígenos. As vacinas, elas não têm um papel curativo, pessoal, elas têm um papel preventivo, tá? Seriam fragmentos de material genético atenuado, que fazem com que a introduzir no corpo, né, o corpo produz células de reconhecimento, células de defesa. Então, as vacinas ela têm um papel ativo na produção de fazer com que o nosso corpo, né, produza anticorpo, porque elas têm uma ação bem importante para estimular que o corpo do organismo produza as defesas. Então, a vacina ela tem aqui como um papel ativo, tá, na produção de anticorpos. Só que, muito cuidado que a vacina ela não tem anticorpos
pronto, ela vai estimular o nosso próprio corpo a produzir esses anticorpos. Então, elas entram como antígenos. As bactérias também são utilizadas dentro da engenharia genética, dentro da engenharia, tá, para a produção de insulina. Aqui também, hoje em dia, a engenharia genética fartamente utiliza desses processos aí no melhoramento de técnicas que possa estar buscando mais soluções dentro da área da medicina para pessoas que têm essa deficiência, como por exemplo o diabético. Então, importância também na saúde do corpo humano, tá? Porque ela faz com que muitos agentes, né, ela acaba tendo um papel nesse processo de regulação, né? Por exemplo, no nosso intestino nós temos uma flora bacteriana importante para a garantia do nosso equilíbrio metabólico. Agora vamos falar um pouquinho do reino fungi, tá? Da diversidade dos fungos, como características gerais, são eucariontes, tá? Porque apresentam uma organização celular distinta, com membrana, citoplasma e núcleo. Eles podem apresentar uma única célula ou várias células, considerando que os grupos que possuem uma única célula apresentam baixa variabilidade genética e os que possuem muitas células têm uma variabilidade genética maior. Os fungos, eles são heterotróficos, então não fazem fotossíntese, tá? Eles são heterotróficos, exclusivos com digestão extracorpórea, então eles absorvem os nutrientes, tá? Então, muito cuidado que fungo não faz fotossíntese. Os fungos apresentam parede celular e suas células geralmente de quitina, tá? Um tipo de proteína resistente, também presente nos insetos, nos artrópodes, crescem praticamente sobre qualquer tipo de substrato, tá? Então, lógico que o substrato aqui se refere principalmente aos ambientes, né, de solos úmidos e sombrios. A reprodução assexuada aqui nós temos do tipo de fragmentação, tá? O brotamento ou esporulação. E também temos a reprodução sexuada. Morfologia, o aspecto, aqui nós temos um pão, tá? E nesse pão você observa a presença de um bolor preto, tá? Do gênero Rhizopus, tá? Bom, os Rhizopus é um gênero sapróbio, né? Ou saprobionte, comum, é um parasita comum, né? Facultativo de frutas, vegetais, maduros, inclui fungos filamentosos, cosmopolitas, encontrados no solo. Então, o grupo dos Rhizopus aqui são considerados como sapróbio e cosmopolita, né? Cosmopolita quer dizer encontrado em qualquer ambiente, qualquer parte. Então, a diversidade dos fungos, aqui nós temos uma visão, né? Uma estrutura morfológica, novamente, dos Rhizopus, que são sapróbios comuns, são parasitas. Nós temos aqui o Saccharomyces viscerea. Os Saccharomyces são tipo de fungos no formato de levedura, utilizado na produção da cerveja, tá? Fermentação alcoólica, produção alcoólica. Nós temos aqui um outro grupo, Penicillium notatum, ou Penicillium notatum, muito usado aqui na produção de antibióticos, por exemplo, a penicilina. Nós temos aqui um outro grupo, o Chytridiomyceto aquático. Bom, não é muito conhecido, assim, mas eles são constituídos por cerca de mais de 700 espécies, aproximadamente aí umas 790 espécies. São prováveis ancestrais de fungos, tá? Considerados aí no processo evolutivo.
eles vivem, né, o habitat deles é em ambiente aquático, também em solos úmidos, mas que esses solos sejam próximos a rios, a represas e a lagos. Tá? Então, um tipo de fungo aqui aquático. O outro aqui chamado Agarians, né? Agaricus. Esse grupo aqui, Agaricus, eles constituem espécies que podem ser comestíveis, mas também temos espécies desse grupo aqui venenosas. Possui cerca de mais de 300 membros, tá? 300 espécies em todo o mundo. Nós temos uma representação esquemática aqui da plasmogamia, tá, pessoal? Então aqui nós temos, tá, um tipo de, vamos dizer, ciclo reprodutivo, ok? Aqui o chapéu, nós liberamos aqui, ó, nós observamos aqui a liberação das lamelas com os basídeos. Aqui acontece a fusão de núcleos, né, a cariogamia. Você observa aqui o zigoto, tá, que no formato aqui diploide. Acontece aqui a meiose reducional, formação de esporos. Já os esporos são haploides, N, tá? Os basídeos, e cada basídeo então vai formar as hifas até essas hifas se consolidarem, tá? E formar os micélios. Acontecer aqui a fusão das hifas, a plasmogamia e o formato de um novo fungo. Outro grupo, ascomicetos e basidiomicetos, tá? Então nós temos aqui formando a diversidade de grupos. Aqui nós temos a mochela, que é um fungo comestível que apresenta ascos, tá? E aqui os cogumelos, que apresentam basídio na forma de chapéu. Que é a diversidade dos grupos, assim, de forma geral, na natureza nós temos os ficomicetos, os ascomicetos, os basidiomicetos e os deuteromicetos. Os ficomicetos, por exemplo, causadores de flieira, pé de atleta, e os outros basidiomicetos, ascomicetos e deuteromicetos encontrados na diversidade aí dos fungos em ambientes florestais, que envolve aí muito as características úmidas e sombrios que eles se desenvolvem melhor nesse tipo de ambiente. Tá? E os fungos também têm uma importância porque eles são bioindicadores da qualidade do ar, uma vez que quando você observa, por exemplo, no caule das árvores uma grande quantidade de proliferação macroscópica de fungos, indica que o ambiente tem uma baixa concentração de gases poluentes, como por exemplo dióxido de carbono, que acaba destruindo o fungo, eliminando a população desses seres. Nós temos também aqui então os fungos como importância ecológica no aspecto de bioindicadores ambientais, porque indica que onde tem uma grande quantidade de fungos eu consigo respirar melhor, tenho um ar com melhor qualidade. Outra reprodução aqui dos fungos do gênero Rhizopus, tá? Nós temos aqui então os esporângios. Esses esporângios liberam esporos, né, de células haploides. Então aqui os esporângios eles vão estar entrando aqui na formação das hifas. Acontece novamente a plasmogamia, os zigosporângios, e aqui a cariogamia e a meiose ocorre a formação dos gametas para a produção de um novo fungo. Então aqui é o do gênero dos rizóbios, tá? Fase assexuada, tá? Nos rizóbios. E aqui nós falamos, tá, do grupo aqui do asco e dos basidiomicetos. Agora vamos lá para o papel ecológico e importância ecológica. Fungos. Bom, os mutualistas, nós temos a formação aqui dos líquens e micorrizas. Os líquens, o que são líquens? Né? Uma associação mutualística simbiótica obrigatória entre algas e fungos. O próprio nome mutualismo já quer dizer obrigatório. Então, líquens, é uma associação mutualística de algas e fungos. São importantes na decomposição
pois fazem com que ocorra, tá, a regulação da matéria orgânica que é morta, tá? Atua junto com os fungos, também tem importância na produção de antibióticos, de cosméticos, a panificação, bebidas alcoólicas, tá? Produção de medicamentos também, acabou cortando aqui. E falando na importância ecológica, tá? Também nós temos um grupo chamado microbívoros, que seriam decompositores dos decompositores. Por exemplo, os microbívoros, citado por Michael Begon em sua literatura de ecologia de indivíduos, esses microbívoros são decompositores de bactérias e fungos. Uma curiosidade aqui. Algumas doenças causadas por fungos, né? Então, aqui nós temos as micoses, elas se localizam aqui na pele, em unhas, tá? O tipo de fungo, diversas espécies causam as micoses. Aqui nós temos alguns grupos, o Microsporum, o Trichopton, a Malécia. A transmissão, contato direto, indireto, os sintomas aqui, lesões descoloradas ou avermelhadas na pele, descamação, e o tratamento, né? Evitar contato com portadores, cuidado com os instrumentos, pedicures, por exemplo, as manicures, tá? Que deve esterilizar bem os seus equipamentos. A candidíase, transmitido pelo fungo da Candida albicans, tá? Transmissão, contato direto, indireto, contato sexual. Os sintomas, lesões esbranquiçadas ou avermelhadas na pele e em mucosas, placas brancas em mucosa. Tá? Então, a Cândida, geralmente aqui as placas brancas, mucosas na região da língua. Profilaxia, evitar contato com doentes, tratamento dos doentes. Outro grupo aqui da doença, blastomicose sul-americana, né? O fungo Parococcidioides brasiliensis. Tá? A transmissão, ferimentos na boca ou em mucosas com objetos contaminados, com o fungo de inalação. Os sintomas, lesões na pele, na mucosa, aumento de linfonódulos, lesões pulmonares. Então, esse aqui é um pouco mais agressivo, né? Evitar introduzir na boca objetos potencialmente contaminados, gravetos, folhas e etc. Então, aqui é um aspecto de alguns fungos causadores de doenças patológicas de interesse médico. Então, aqui nós falamos um pouquinho da diversidade das bactérias e da diversidade de fungos. A gente finaliza por aqui e até a próxima.